E isso passa, inclusive, pela conversa que eu vou ter agora com o Thiagson. Então, ele me dando um joinha aqui que tá tudo ok para eu colocá-lo ao vivo, a gente começa a trocar ideia e a conversar. Thiagson, boa noite, meu querido. Obrigada por atender meu convite, estar aqui novamente no Cultura Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite. Você me ouve bem, Thalita? Ouço sim, Perfeito. tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e participar dessa discussão. Obrigado mesmo. Legal, olha só, eu sempre faço aqui, Thiagson, no meu esquema de programa, eu começo, aí eu faço um giro de notícias e aí parto para as entrevistas todas, né. Hoje acabou que eu comecei a falando um pouco da pauta que a gente vai tratar, e acabei falando e as pessoas elas foram, respondendo, porque essa questão das igrejas evangélicas, do neopentecostalismo, do pentecostalismo, ela fomenta muito debate. Eu imagino que a partir dos vídeos que você postou, você teve esse termômetro também, né. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu tenho, assim, exaustivamente falado sobre essa questão desse crescimento, das igrejas evangélicas e do número também de evangélicos, né, que estão cada vez mais dentro dessas igrejas, e a forma como grande parte da sociedade trata essas pessoas, né. Eu cansei de ouvir o termo evangégue, por exemplo, dito por muita gente que é de esquerda, que é progressista, que defende a democracia, sabe aquela coisa toda? "Ah, eu odeio, são evangégues, são burros, não sabem votar", e aquela coisa toda, né. E aí cria-se inclusive um estereótipo do evangélico, e esquece que a gente está falando de um grupo cada vez mais diverso, inclusive dado o número crescente de pessoas que aderem a essa religião. E aí eu queria te ouvir, então a minha primeira pergunta, que parte muito né, do seu vídeo, se esse preconceito com evangélicos, ele tem uma origem, um fundo racista. É uma questão muito complexa, né, Thalita? E eu quero primeiro dizer, com muita humildade, informar para as pessoas, né, que a minha formação é em música. Eu sou um musicólogo. E o que que um musicólogo que pesquisa funk está falando de preconceito com evangélicos e está falando sobre pentecostalismo e neopentecostalismo? Bom, como musicólogo, a gente se alimenta muito das ciências sociais e o meu trabalho é carregado por uma insatisfação com a esquerda, né? Não que eu seja de direita, obviamente, mas é aquela esquerda que veio de periferia, que acessou a universidade e que percebeu os grandes problemas que existem na esquerda. Então, a tese desses dois últimos vídeos nem é minha e pode ser resumida de maneira muito simples. A esquerda intelectualizada odeia pobre e tem dificuldade em lidar com pobre, preto e favelado. E aí, nesse vídeo, eu falei sobre isso, eu trouxe essa tese, partindo de dados. Tem um livro muito bom chamado a Religião Mais Negra do Brasil, do Marco David Oliveira. Repito, A Religião Mais Negra do Brasil, do Marco David Oliveira. E fala justamente isso, né? Quer dizer, constata que as populações negras escolheram o pentecostalismo. Ele fala sobre isso e aí eu pensei, olha que interessante, a gente tem discutido bastante que os terreiros de candomblé e umbanda têm se embranquecido, há essa apropriação, esse esvaziamento de uma resistência política que houve há muito tempo atrás, ou seja, essas religiões têm passado por uma legitimação tardia e, e o que que as pessoas pretas do nosso tempo presente, qual a religião dessas pessoas? Pessoas pretas, negras, periféricas, elas têm ido para o pentecostalismo e para o neopentecostalismo. Então, e ao mesmo tempo, nos espaços intelectualizados, né, pega mal ser evangélico. Então, o vídeo foi falando sobre isso e a ideia não é defender ou passar pano. Infelizmente, quando a gente produz conteúdo para as redes sociais, as pessoas sempre vão colocar a gente nesse lugar do defensor. Não, eu estou fazendo uma análise muito complexa.
Eu falo dessa aversão. Muita gente justificou a aversão aos evangélicos dizendo assim: ah, mas eles são os mais intolerantes, eles são os racistas, eles são os homofóbicos. E de fato, eu citei uma pesquisa no vídeo que eu publiquei, na segunda parte do vídeo que eu publiquei hoje, uma pesquisa, deixa eu só trazer para vocês aqui. Qual foi o órgão responsável pela pesquisa? Foi o CEAP, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. E junto com a OLR, que é o Observatório das Liberdades Religiosas. O que essa pesquisa de 2023 constatou? Que, de fato, os evangélicos são os que mais cometem racismo religioso, são os mais intolerantes. E eles constataram também, essa pesquisa constatou uma coisa que trouxe em dados estatísticos uma coisa que a gente já vê no dia a dia, que a intolerância religiosa vem acompanhada de homofobia, vem acompanhada de racismo, vem acompanhada de misoginia, tudo certo. Agora, a gente vive num mundo muito complexo que o fato de você ser o opressor, agir de maneira opressora, não significa que você não sofre opressão. E é sobre isso, né? Os espaços intelectualizados são muito hostis a pessoas pentecostais, neopentecostais, têm uma dificuldade em lidar. Isso tem relação com o funk. O primeiro vídeo foi motivado pelo livro da Michelle Alexander, um livro chamado Nova Segregação, em que ela vai falando como o racismo vai se atualizando. E a mesma coisa, a mesma dificuldade que uma esquerda intelectualizada tem em lidar com os evangélicos, essa esquerda intelectualizada também tem dificuldade em lidar com o funk. É a mesma coisa. E a gente pode fazer um paralelo. O samba, o jazz, são músicas pretas que foram marginalizadas e passaram pelo mesmo processo que o funk passa hoje. A gente pode pensar que o samba foi legitimado, que o jazz foi legitimado e hoje é ensinado em conservatórios. E fazendo esse paralelo com a música, o candomblé ou a umbanda ainda sofrem esse preconceito, mas tem uma legitimação tardia. E o que tem acontecido hoje é que é o seguinte: o funk é a música preta do nosso tempo, assim como talvez a religião pentecostal e neopentecostal sejam a religião preta do nosso tempo. E é muito difícil entender. Eu até fiz um gráficozinho aqui para usar no vídeo. Talvez torne difícil a gente perceber que coexiste no tempo presente. Eu não acho agora o... Aqui, achei. É, esse gráfico que mostra como a velha intolerância convive no tempo presente com a nova intolerância. O que eu chamo de velha intolerância? O preconceito com as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Isso ainda existe. E qual é a nova intolerância? A nova intolerância talvez seja essa intolerância com os pentecostais e neopentecostais. A questão é muito complexa e não dá para emitir um julgamento sobre isso. Por causa disso, Thalita, eu também conheci o movimento negro evangélico. Tem um material que foi produzido pela Cutine, né, que é um stream de cultura preta, eu recomendo muito. E esse movimento negro evangélico, ele não é endireitado, mas ele é muito mais à esquerda, ele traz uma conscientização política e racial. E também os evangélicos desse movimento trazem, não só eles, mas muitos outros evangélicos negros trazem essa perspectiva de uma religião do catolicismo não como uma coisa de europeu, mas como uma religião também africana, porque a Bíblia só fala em continente africano, não fala em Europa, por exemplo. E eu também trouxe esse livro para o nosso é, encontro de hoje, que é o quão africano é o cristianismo, para a gente também entender uma outra questão complexa no meio disso tudo, né? Acho que tentei resumir aqui, Thalita. Você me desculpa se eu falei demais, acho que é isso. Não, não, não falou demais não. Inclusive, como eu te falei, né, vou até ler alguns comentários aqui que chegaram, porque dentro dessa, eu acho que tem uma coisa importante que você trouxe, e dentro da minha inquietação, do meu incômodo, né, que eu estava te falando,
A partir inclusive disso que você traz, eu tenho a sensação que parte da nossa, digamos, elite intelectual que a gente tem no país, ela gosta, você trouxe um pouco no seu vídeo sobre o que é o coisas do que é do preto que já morreu, né, o jazz, o samba, aquela coisa até mais saudosista e tal. Eu diria, eu iria talvez um pouco além, para dizer que talvez, o que me parece, é que a nossa elite intelectualizada, ela gosta de cultura preta britânica e estadunidense, para ficar só no na Inglaterra e nos Estados Unidos, né. Quando então, assim, as pessoas amam jazz, gostam do blues, né, enfim, até de artistas mesmo mais do pop que sejam, mas que são estadunidenses ou britânicos, enfim, de outros lugares que não seja o Brasil. Daí quando você vai pensar no pagode, no funk, mesmo sertanejo que seja, o sertanejo é uma outra questão, mas enfim, aí é ruim, aí odeiam, porque é cultura preta, só que é brasileira. Então eu percebo que tem muito isso, porque é muito mais bonito falar da cultura preta estadunidense, você percebe? Então tem essa coisa também. Até mesmo a música gospel estadunidense, que a música gospel estadunidense, ela é lindíssima, diga-se de passagem, inclusive, e aí tem até um certo fetiche por isso, por essa estética. Aí quando a gente traz isso pra cá, aí viram evangélicos, como eu disse, né. Então eu queria te ouvir mais sobre essa sua inquietação e sobre tudo isso que você trouxe, a partir inclusive de uma dinâmica, porque parte das críticas eu fui acompanhando algumas críticas, inclusive no X, né, eu até fiz uma provocação lá na minha conta, porque tem uma pessoa que publicou o seu vídeo no X, aí um monte de gente fez um monte de crítica, textão, falando que você inclusive está importando que você importou uma pauta, uma lógica que é, dos Estados Unidos inclusive, e que o que a gente está vendo hoje, no Brasil, é um projeto de poder. Foi um argumento lá que eu li, tá. Que é um projeto de poder de pastores brancos e que enriqueceram muito, claro, a gente pode pensar no R.R. Soares, no dono da Universal, agora esqueci o nome dele, gente. Eh, e aí, e que na verdade, então, você está fazendo um recorte e se esquecendo desse ponto. Que na verdade tudo isso faz parte de um projeto estadunidense para justamente, aplacar Edir Macedo, obrigada, Caio. Para aplacar isso e cooptar essas pessoas todas que passaram então a se tornarem evangélicos ao longo aí pelo menos dessas 3 últimas décadas, né, que é onde começa essa crescente dos evangélicos no Brasil. Então eu queria te ouvir a partir dessas críticas que foram colocadas, que em alguma medida eu até compreendo elas são pertinentes no sentido de que há um projeto de poder, por parte dessas figuras, tem a bancada evangélica, enfim, a gente sabe o quanto o neopentecostalismo é base eleitoral e ideológica do bolsonarismo, do neofascismo no Brasil, então tem tudo isso está colocado também. Mas vindo aqui para o nosso campo, Thiagson, e a partir desses preconceitos todos, né, que a gente está falando aqui, que você começou a falar, eu sinto que a gente está perdendo essa batalha justamente para essas pessoas. Sobretudo quando a gente faz essas colocações e a gente afasta essas pessoas daquilo que a gente entende como de fato é de interesse delas, né, no sentido de luta política, do que a gente entende como justiça social e etcétera, e a gente, no limite, a gente joga toda essa base no colo da extrema direita, a partir dos preconceitos mesmo, sabe, que estão aí nesse cabedal discriminatório dessa intelectualidade. Eu falei, falei, não perguntei, né, mas eu não sei se você conseguiu entender um pouco e a partir da crítica toda, né, que eu ouvi, que eu fui acompanhando ao longo desses últimos dias, e eu queria te ouvir sobre essa questão mesmo, dessa crítica, desse ponto que trouxeram, né, desse projeto de poder, e te ouvir mais sobre essa questão também.
Certo. Primeiro, Thalita, depois eu quero saber quem foi que postou o vídeo no X, que eu nem fiquei sabendo disso. Ah, vou te mandar, olha só. E teve Manda, um por monte favor. de curtida e um monte de gente teve, assim, um baita debate. Vou te mandar o link. É o grande ponto, Thalita, é que isso que vocês trazem, assim, como contra-argumento, né? Então, o que geral trouxe como contra-argumento, em nenhum momento eu me oponho a isso. De fato, isso existe. Aqui a questão é muito complexa. Eu não estou contra-argumentando que não existe uma bancada evangélica, que os pentecostais não são intolerantes, assim, que eles não são racistas. Não é sobre isso, é sobre trazer um outro lado. Eles são tudo isso, mais além disso, os ricos brancos são sempre a minoria, minha gente. Eu não quero saber de minoria. Eu quero saber quando você vai na favela e aí o que que aquelas pessoas ali estão fazendo, né? Para quem é de fora e tem essa mentalidade, né? Cara, igreja evangélica e as pessoas são. É comum um baile funk, as pessoas são pretas, pardas e estão ali. E é sobre isso. O fato de ser uma religião intolerante, que é a base do bolsonarismo e muita coisa, e que tem a bancada evangélica, não quer dizer é, que essas pessoas não sofram esse preconceito que no meio intelectualizado é sobre isso. É sobre também, Thalita, uma coisa que eu vi. Eu esbarrei num outro fenômeno falando sobre isso. Eu percebi que as pessoas, muitas pessoas, querem odiar. E o que eu percebi em muitos comentários foi assim: Tiago, eu quero odiar evangélico e respeite o meu direito de odiar, não mexa no meu ódio. Então eu vi esse fenômeno psicológico de pessoas que gostam mais do embate direita e esquerda do que de pensar sobre a realidade e de pensar para atuar e modificar essa estrutura. Quando a gente fala de perda do contato com a base, é sobre isso. É, De fato, existe esse projeto de poder, mas isso não impede mas além desse projeto de poder, a maioria dessas pessoas é preta, parda ou até indígena e tá nessas religiões. E muitas vezes pela é o que acontece muito nos ambientes intelectualizados, é um tipo de racismo que talvez não é muito discutido, porque ele acontece em ambiente muito específico. Mas a última vez que eu tive na USP, eu fui dar uma aula a convite da Marília Moscovici e tava o Douglas Barros, também pesquisador, muito bom. E ele comentou uma história muito interessante de pessoas ali que estão estudando e são negras, e aí vem um professor branco e fala: escuta, você não quer falar, você não acha que você deve falar de cultura preta? É, Você não deve falar de África? E às vezes o aluno queria falar, sei lá, de outro tema, mas essa esquerda intelectualizada quer colocar as pessoas pretas, você é preto, você tem que falar de África, você tem que ser assim. Isso acontece também quando essa deslegitimação, quando você vê pessoas negras querendo ser evangélicas e falando disso, e, e isso meio que decepciona uma esquerda que quer que as pessoas pretas vão para o candomblé ou para a Umbanda. Então, acho que tem esse lado racista também, para além da dificuldade em lidar com a cultura preta do tempo presente. Eu acho que não é só uma questão de. Tem isso que você falou, né, de gostar da cultura preta estadunidense, mas além disso, acho que tem essa coisa, esse lado inconsciente mesmo também, sabe? De gostar do preto que já morreu, né? Do preto morto. Então acho que isso fala bastante coisa, porque quando você gosta do preto morto de uma outra geração, é porque você não teve que conviver com ela. É o mesmo princípio de gostar da cultura preta norte-americana. Você não convive com aquilo. Não é seu dia a dia. Então você não entende que o 50 Cent é um cara, é um favelado. Então você ouve o 50 Cent e fala, nossa, que legal. E você não entende que o 50 Cent está cantando tudo que é condenável aqui, ostentação, crime, droga, enfim, é, sexo. Mas ele não é o Oruan, né? Exatamente, ele não é Ele ouro. não é o Oruan.
Que Pois é. inclusive o 50 Cent, as últimas notícias que eu vi sobre ele é que ele era a favor do Trump, de direita, enfim, é tudo muito complexo, né. Justamente, justamente. Olha só, eu te mandei aí o Twitter, tá, o Twitter, o x a publicação. Eu vou ler aqui alguns comentários, então, que foram chegando, lá no comecinho, inclusive, da live, que eu estava falando sobre isso, e algumas aqui que o pessoal tá dizendo. Olha só, esse Calejão Bolado, gostei desse nickname aqui, diz ele: "Se disser o que a igreja evangélica faz com o homem, fizer de mim um preconceituoso, como disseminar o conhecimento acerca desse tema? Tem que falar de religião de forma despolitizada?" Não entendi exatamente a pergunta do Calerron aqui. Falar de religião de forma despolitizada, disseminar o conhecimento acerca desse tema, achei um pouco complexo. Calerron, você tá aí, eu tô acompanhando aqui seus comentários, se quiser até falar, que ele falou isso aqui no comecinho da live, tá? Também aqui o Caê Cavalcante diz: "Tem mais igrejas pequenas evangélicas que padaria e farmácia nas cidades, elas servem para lavagem de dinheiro." Essa é uma outra questão. Também aqui o Vitor Genovese, que diz: "As igrejas lavam dinheiro para o crime organizado carioca." Parte delas, né, a gente não pode também generalizar, mas é isso, faz parte de toda a complexidade do que a gente está entendendo sobre igreja evangélica aqui. Aqui também o Jimmy Brown, que diz: "Nessa desigualdade da disputa ideológica, para além do trabalho feito nas escolas, que tem suas limitações, é preciso ampliarmos a presença nos territórios, num vácuo que hoje só é preenchido pelas igrejas." O papel social das igrejas, né, Tiagson, acho que tem um ponto importante. Eh, Aqui também, olha só, o Evandro Machado, que diz: "No Rio, quem ataca terreiros são traficantes da facção Povo de Israel, uma facção que nasceu na cadeia composta principalmente por estupradores." Eu não sei exatamente se ele está fazendo referência, ao Complexo de Israel. É o Complexo de Israel que realmente, domina uma parte, da Zona Norte, de morros da Zona Norte, do Rio de Janeiro. Expulsou terreiros, inclusive, até mandou fechar a igreja católica. Aqui também a Rosângela Lozada, que diz: "Com distribuição de renda verdadeira e igualitária e educação laica, a influência da religião diminui significativamente." Valeu, Rosângela, muito obrigada, minha querida. Também aqui quem comenta, quem está falando aqui conosco, só dá um salve para Carolina Ribeiro, diz: "Eu tento ficar o tempo todo, mas a minha rotina é de criança em casa, dormindo na live. Tô em pé desde as 5 da manhã." Minha querida, obrigada, viu, Carolina, tá sempre conosco aqui. Valeu por prestigiar a cultura brasileira. A Ingrid Ruana, acho que esse é um ponto, né, falando que precisamos lutar pela laicidade do Estado. E diz ela aqui, acho que ela traz uma informação interessante. Ela diz: "Sou estudante de serviço social e estou muito desconfiada de que os evangélicos estão querendo fazer o papel da Igreja Católica no final do século XIX e começo do século XX." Eu não sei exatamente, Ingrid, do que você está tratando aqui da Igreja Católica no final do 19 para o 20, processo de evangelização, talvez? Mas isso não é necessariamente só desse período, né, isso é ao longo de toda a história da Igreja Católica, na história do Brasil. Não sei se tem um evento, algo específico desse, período histórico. Eu não me recordo aqui de algo mais específico, tá. Se você quiser inclusive complementar, pode falar aqui pra gente, a gente coloca na tela. E o Gustavo Melo diz: "Doutor Tiagson é um dos maiores intelectuais que já vi. Cada vídeo que vejo é uma epifania. Sou professora de matemática e até já usei o vídeo sobre autotune e piano em aula." Olha só, Tiagson, muito bom. Aqui também, obrigada, Rosângela, diz ela: "Você e seus convidados são maravilhosos." São maravilhosos mesmo, meus convidados, Rosângela, você tem toda a razão. Aqui também o Mário Sérgio, que diz: "Os pastores ricos e brancos são os que interagem com o processo de acúmulo de capital em cima de pobres e pretos."
Exatamente. E a Noeli Souza traz uma outra informação importante. Diz ela: Eu sou evangélica e acredite, não é todo mundo que exala esse ódio, não. A maioria está querendo viver mesmo, e aqui ela complementa. E só ir ao culto à noite. É verdade. Eu tenho por mim, talvez, gente, que essa possa ser, inclusive, uma grande parte dos evangélicos, né? Essa cooptação, inclusive, por parte da extrema-direita, que entra nesse processo político, Tiagson, acho que não necessariamente limita o que são os evangélicos, na minha avaliação. E aqui o Guilherme Souza ele faz uma provocação, tadinho dos evangélicos perseguidos. Não é sobre isso, talvez, que a gente está tentando tratar aqui, né? Perseguição mesmo, a gente sabe muito bem que são aqueles das religiões de matriz africana, mas a gente precisa dar uma cara para esses evangélicos. E a cara dos evangélicos, inclusive, é preta e é de mulher. São mulheres negras, né? Isso é uma pesquisa da Datafolha, inclusive. Então, se a gente está atacando os evangélicos, a gente está atacando essa base da pirâmide e da classe trabalhadora brasileira, né, Tiagson? Quiser falar alguma coisa aqui, algum comentário a partir de todos esses que eu li agora, fique à vontade. Olha, Thalita, eu acho que o que tem no trabalho é uma autocrítica, é uma esquerda falando para a esquerda, do tipo, você não acha que a gente tem alguns problemas? E eu encerrei o vídeo que eu postei hoje, eu postei um vídeo mais longo porque eu senti que eu precisava expor isso de uma maneira mais detalhada. E eu encerrei o vídeo de hoje com um comentário que eu recebi de um seguidor. Ele disse que entendeu o meu ponto de vista e que só não passou fome porque recebeu cesta básica de igreja. E quando eu falo em autocrítica, é no seguinte sentido: as pessoas que a gente chama de nossos inimigos políticos e conservadoras, muitas vezes podem fazer mais pelos outros, distribuindo cesta básica e fazendo ações sociais, como muitos evangélicos fazem, do que nós. Então, é nesse sentido, é um exercício de humildade, gente. E porque eu vejo realmente uma hostilização de pessoas evangélicas. Eu me lembrei, por conta de tudo isso, eu me lembrei que na faculdade, na época que eu fiz faculdade de música, no Instituto de Artes da Unesp, quase não tem pessoas evangélicas. E quando tem, é da área da música, porque essas pessoas muitas vezes aprendem música nas igrejas. Eu me lembro que tinha uma única, na minha época, tinha uma única aluna evangélica, eu acho que ela era pentecostal, e ficava um clima meio tenso entre a gente. Nossa, tá até uma coisa exótica, assim. Nossa, ela é evangélica, como assim? O que que ela tá fazendo no Instituto de Artes? E a gente percebia que ela era meio calada, e naquela época a gente dizia assim: nossa, ela não fala com ninguém, ela é fechada. Hoje, olhando para o passado, eu percebo que talvez fosse uma intolerância nossa e um preconceito nosso, e talvez ela ficava acuada ali. Então, nesse sentido, eu vejo uma hostilização gratuita. Pessoas que não gostam da estrutura religiosa, e tá certo não gostar, é isso mesmo, porque é muito conservadora e branca e tem esse projeto de dominação, mas aí você hostiliza a tiazinha preta, mãe solo, que mora na favela. Pô, eu não entendi esse ponto, esse radicalismo. Eu acho que é sobre isso, sem contar que quando a gente fala de preconceito, Thalita, eu estou falando o seguinte: essas razões plausíveis para você o detestar e odiar esse projeto de poder, elas muitas vezes são posteriores. Ou seja, primeiro você detesta porque é coisa de pobre preto, e depois você fala: ah, não, eu luto contra a intolerância, eu luto contra o racismo, eu não sei o quê. Então tem esse lado também de desconfiar que esse preconceito é anterior às boas razões para se detestar. Acho que tem esse. E obrigado pelos comentários aí. Acho que essa questão do complexo de Israel é muito complexa também, porque de fato existe essa perseguição, essa antiga forma de racismo que eu falei que ainda existe hoje, mas que existe também uma. E quando você comentou, Thalita, mais cedo no papo aí, sobre a presença na classe média desse grupo pentecostal e neopentecostal, isso também esbarra numa questão de como é que vai ser, que talvez esse preconceito que eu estou falando, que
é muito pouco visto, talvez ele aumente. Talvez a gente veja mais esse preconceito com pessoas pentecostais e neopentecostais, e isso só fortalece o crescimento da direita. E a gente perde o diálogo com a base, e aí o final a gente já sabe qual que é, né? Justamente. Olha só, tem um outro comentário que chegou aqui do Didi Jocabron, não sei se é assim que pronuncia, enfim. Diz o seguinte: a Bíblia é um livro com alto potencial revolucionário. Os profetas, o Cristo, todos morreram assassinados. O Deus de Israel é o Deus da justiça social. Olha só, até na própria interpretação da Bíblia, porque isso é uma interpretação da Bíblia, dá para se fazer algumas leituras, né? A gente não, por exemplo, entre a esquerda não tem muito o que fala. Jesus Cristo era um militante dos direitos humanos, né? A gente tem essa retórica que se usa muito. Então veja onde a gente pode disputar. Tá aí, né? Não sei, me parece que ao invés, talvez, Thiago, eu fico pensando, sabe? Porque eu, assim, olha, eu repito isso todo dia aqui. Eu sempre digo que a gente sempre, enquanto esquerda, a gente tem um diagnóstico e uma tarefa. Não adianta só também fazer diagnóstico, falar: realmente é isso, olha. Tá, mas e aí? A partir disso, o que que a gente vai fazer, né? Só ficar fazendo diagnóstico, análise, 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 para mim, assim, é uma primeira etapa, mas a gente precisa avançar na etapa. E de repente me parece que você pode disputar, inclusive lendo a Bíblia, sabe? Eh, e aí tem uma outra coisa no seu vídeo que você fala que eu achei interessante, queria muito te ouvir a respeito, que eu acho, se eu não me engano, até marquei aqui, mas eu agora não tenho certeza se é o conceito do David Hume, que ele fala da razão, né, razão e do gostar e desgostar. E aí, em resumo, na verdade, você está querendo dizer ali, a partir, né, de uma elaboração, não sei se é desse autor, você me corrija, por favor, de que primeiro vem o sentimento e depois os argumentos racionais para justificar o sentimento. Então, acho que parte, inclusive, daquilo que a gente elabora, ela vem primeiro de algo que está no nosso campo, né, passional, do sentimento, e aí, para a gente tentar justificar e elaborar, a gente cria todos os argumentos. Então, queria te ouvir sobre essa questão também que você coloca no seu vídeo. É, esse tema eu trouxe o David Hume no Tratado da Natureza Humana para falar do preconceito. Ele diz que a razão é escrava das paixões, querendo dizer o seguinte, que primeiro a gente acha alguma coisa, primeiro a gente gosta ou desgosta de alguma coisa e depois a gente encontra os argumentos. No seguinte sentido, de que será que muita gente de esquerda primeiro detesta os evangélicos, porque no fundo detesta pobre e preto em toda a sua cultura, e depois acha os bons argumentos, né? Ah, eles são racistas, são intolerantes, são homofóbicos, misoginia, a direita, a bancada evangélica, nesse sentido. Mas isso esbarra numa outra questão que a gente não pode perder de vista. Quando a gente fala em discussão política, a gente não está falando só. Na verdade, raramente a gente está falando de dados concretos. Então, a discussão política, ela se passionaliza, vira algo é, muito emotivo, assim, e eu vejo muito isso. A gente não pode achar que a discussão política é, entre esquerda e direita, ou entre diversos grupos, ela é apenas sobre dados, né? Tem as questões psicológicas, cognitivas, sociais, retóricas, tem uma série de coisas envolvidas nessas discussões. E eu me interesso bastante por isso, gente. Eu acho que a gente não pode, é, por esse tema da política como algo passional. É por isso que eu falo. Acho que eu comentei isso no outro encontro que eu tive aqui. Não adianta a gente ter razão, argumentos, ter universidade. Isso não é isso que vai cativar as pessoas e trazer as pessoas para um lado mais político à esquerda. Não é isso. A gente tem que ir pelo afeto. E a esquerda, muitas vezes, eu acho que isso tem melhorado. Eu vejo mais humoristas, mas isso tem melhorado, mas
O argumento não é suficiente, a gente precisa ir também pela via do afeto e saber acolher, e as igrejas fazem isso muito bem. Apesar das pessoas falarem: "Ah, mas os crente é tudo moralista, não pode beber, não pode usar nem roupa, não pode usar nem bermuda", mas na verdade eles são acolhedores, então se tem alguém que acabou de sair da cadeia e tá drogado ali e fala: "Ô pastor, eu quero endireitar minha vida", ele fala: "Vem aqui meu filho, não importa se você tá cheirado, bêbado, entra aí no culto". Então tem esse acolhimento, isso pega as pessoas pelo afeto. E é nesse sentido, da gente não esquecer que a luta política é uma luta por afetos também, e é saber entrar nessa sintonia, saber sair dessa ingenuidade de achar que a coisa é só no plano racional e saber ir pelo afeto também. Isso é uma coisa muito boa. Perfeito, eu concordo totalmente. Olha só, o DJ Jocabron aqui, ele diz: "Leiam Isaías 5, Isaías 58". Tá certo, muito bem, temos um Vamos ler. cristão aqui, tá vendo? Ou não sei se é cristão ou se é um conhecedor da Bíblia também, pode ser as 2 coisas ou uma coisa ou outra também, né. Aliás, um cristão conhece a Bíblia, claro, mas não necessariamente um conhecedor da Bíblia pode vir a ser um cristão realmente, apenas conhecer. Aqui a Conceição Lima também diz: "Conheço várias passagens a respeito de justiça social". E o André Codes diz: "Esquerda brasileira há algumas décadas era católica, trabalhista e dialogava com a fé cristã e pobres periféricos. A esquerda brasileira atual é só um grupo de brancos, gays, artistas e intelectuais americanizados". Eu acho que você está generalizando um pouco aí, talvez, mas dá para entender um pouco a dimensão, né, do que ele está tentando trazer dessa do que a gente está categorizando com enquanto esquerda aqui. E aí, Thiagson, acho que por último mesmo tem um outro comentário aqui, vários aliás, que falam sobre a mesma coisa, sobre a laicidade, né, a gente disputar a laicidade do Estado, né, enfim, as pessoas falarem menos de religião no campo no âmbito público. Eu penso, e aí eu queria te ouvir a partir do que você tem lido, né, e entrado um pouco nesse debate, que no Brasil, sinceramente, eu cada vez mais eu me convenço sobre isso, viu, gente. Eu acho que é impossível. Assim, tem uma coisa que o Guilherme Ferreri, que veio aqui, a Rita Von Hutt, e ela disse, e em vários vídeos, inclusive, ela também disse, que ser brasileiro é uma experiência de fé. Porque viver nesse lugar miserável, né, com esse grau de exploração capitalista que a gente vive, com toda o enfrentamento de injustiças de todas as ordens que a gente sabe, denuncia todo dia aqui, etcétera, é viver o tempo todo numa experiência de fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente tá lascado, assim, realmente, aí um salve para os ateus e ateias brasileiros, porque realmente, assim, trabalhar tudo dentro da racionalidade é é um elogio que eu tô fazendo inclusive, viu, gente, porque realmente, assim, bom, aí realmente é de cada um, mas, assim, eu acho, Thiagson, e aí eu queria te ouvir, porque talvez a gente esteja, usando os argumentos, talvez equivocados, me parece. Essa coisa de não vai discutir religião, não vai falar de religião, etcétera. No Brasil, talvez na França isso deu certo, que a França é a experiência mais, efetiva sobre a laicidade do Estado, etcétera. Funcionário público não pode ter nenhum símbolo religioso, inclusive. Enfim, isso é mais melhor acabado lá a partir desse princípio, né. Agora no Brasil, acho muito difícil, acho que a gente precisa, a nossa laicidade é a laicidade da convivência e do diálogo, de você realmente trocar ideia, inclusive com os evangélicos, sabe. Conversar mesmo. Eu não acho que a gente tem, né, quase aqui todos os eleitores do Bolsonaro, por exemplo, de 2022, né, quase 59 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, que são todos fascistas, todos burros, todos ignorantes e que a gente precisa cuspir na cara deles, assim, falando, né, a real. Não dá, a gente já se a gente partir dessa lógica, a gente já perdeu na disputa política, não é nem na eleitoral, a eleitoral é só uma etapa da disputa política. Então eu queria te ouvir sobre essa questão também, Tiago. Olha, muito interessante.
Eu acho que é isso, né? Na verdade, não só no Brasil, Thalita. Quando a gente fala de uma sociedade, é que o Brasil é um continente. O Brasil é a coisa pior porque o Brasil é um continente, né? Mas quando a gente fala da vida em grupo, em sociedade, num grande número de pessoas, a religião é importante. E a gente precisa respeitar isso, sabe? Saber que a religião, que o ser humano, que caracteriza o ser humano, é um ser religioso. É, porque isso vai fazer parte. Eu acho que o que precisa ser feito é criar esse diálogo e criar várias vias. Eu vejo uma esquerda muito bem informada, então o lado racional está bem desenvolvido, mas falta o lado emocional, o lado do afeto, o lado de, de disputar essa a tiazinha evangélica, né, disputar essas pessoas que é mãe, que é preta, mãe sola, essa figura que eu estou trazendo, que é uma figura muito recorrente, né? E como você lembrou, a cara dos evangélicos no Brasil, pela pesquisa da Datafolha, a cara típica, como disse essa pesquisa, é a mulher preta. é, acho que é nesse sentido. Eu, não sei, eu também não acredito que. Talvez esse não seja exatamente o ponto, a laicidade do Estado, mas a questão é o diálogo e saber construir isso de uma forma plural. Isso eu acho que o Brasil tem esse potencial, porque na prática não existe essa separação. Eu estou falando de dos evangélicos, mas as minhas experiências, as últimas vezes que eu fui em algum lugar evangélico foi no terreiro de Umbanda. Eu frequento Umbanda. E a última vez eu reparei numa coisa que é muito comum, mas formalizei agora. Pessoas no terreiro com camisa de Jesus Cristo. Isso é muito legal, assim, ou com camisa de santo, e aí você fala, gente, é tudo. E no candomblé também, lá no terreiro que eu vou, tem o pessoal de Umbanda, de candomblé, e aí tem os caras que aparecem com camisa de santo, camisa de Jesus, você fala, isso acho que é mais do que a laicidade do Estado, é construir esse terreno de convivência e de sair um pouco dessa hostilização das pessoas por conta de um ideal prévio. Porque, para além de tudo, né, quando você é, fere alguém, não vou falar com essa pessoa porque ela é de direita, porque ela é de esquerda, isso aí já é complicado, gente. Isso aí eu acho que o que a gente precisa fazer é desenvolver a nossa habilidade social o máximo possível, construir diálogo e lutar por isso. Vou falar uma coisa para você, Thalita, que eu acho que eu nunca falei, mas na época de quando o Bolsonaro ganhou as primeiras eleições, a primeira eleição, e a coisa estava muito acirrada e polarizado, eu me dei conta que tinha muita gente que sentava no bar comigo para trocar ideia, que votou no Bolsonaro, e eu preferia essas pessoas, no sentido assim de boa companhia para o bar, do que gente de esquerda. Eu falei, não, nossa, aquela pessoa eu não vou aguentar. Ou seja, é, é construir esse diálogo, porque muitas vezes eu percebo as bolhas, e essas bolhas eu acho que é um pouco dificulta a nossa disputa política, é aí que a gente perde a base, sabe? É despolitizante, né, Tiagson? É despolitizante. A bolha, não adianta você ficar pregando para convertido. Não está resolvendo, sinceramente, Exatamente. né, dentro do que a gente está acompanhando. Mas olha, E, eu e, te agradeço. e acho que tem, desculpa interromper, mas só para encerrar, Não, tem a não, pode questão narcisista da coisa, né? De você falar para o espelho, de você falar aquela coisa do mito do Narciso e Eco, que, enfim, é narcisista também falar só para pessoa de esquerda para esquerda, sabe? Enfim, tem essa questão. tem uma fala do Galo de Luta, que eu gravei também esses dias que eu vi, que ele fala que para ele, o problema não é o pobre de direita, é o playboy de esquerda. Bom, aí, gente, é com ele, sabe. Isso Mas aí, olha, tem muita gente assim, eu acho que é importante aqui realmente, que tem alguns indicativos, tem muita gente que é declaradamente de esquerda, que é de uma esquerda radical inclusive, comunista, etcétera, que está dando esses indicativos, sabe. Eu tô ouvindo assim, você não é a primeira pessoa que está fazendo alguns diagnósticos, como eu disse, o Chavoso da USP tem falado, o Galo de Luta, o Jones fala isso já há muito tempo. Então, assim,
se tem mais, tem muita gente fazendo alguns diagnósticos a partir das suas vivências e dos seus estudos, acho que o mínimo que as pessoas precisam ter é abrir os ouvidos, assim, sabe mesmo? E fazer essa coisa da autocrítica, a gente está sempre apontando para a esquerda aqui nas nossas elaborações, né. E dos meus incômodos mesmo, como eu falei, eu tô cansada de ouvir, eu cansei de ouvir evangégue, sertanojo, sabe. Isso me incomoda num grau, assim, chega a me irritar, porque a classe, eu comecei aqui falando, Thiago, a classe trabalhadora, essa que a gente tanto defende, etcétera, ela ouve sertanejo, ela vai para o pagode, ela vai para o culto. Goste você ou não goste. Essa é a classe trabalhadora brasileira. Eu não sei, que as pessoas tentam criar uma ideia da classe trabalhadora. Quem que você acha que é a classe trabalhadora no Brasil? Você acha que elas vão, né, que você falou uma coisa super importante, ir para a questão dos afetos? Vai para o pagode no final de semana, você vai ver um monte de gente da classe trabalhadora no pagode. Um monte de gente, não é? Vai para o culto, vai para os rincões do Brasil, para o interior, para a roça, para o campo, o povo tá ouvindo o sertanejo, de gente bolsonarista inclusive. Sinto muito, mas nem as pessoas não estão ouvindo Caetano Veloso. Sinto muito, mas essa é a realidade, sabe. Assim, é isso, a gente precisa destituir um pouco, sair de novo, sair das nossas bolhas. Tá bom, não quero mais tomar seu tempo, viu, Thiago, Thiagson, é que eu gosto tanto desse assunto, que eu me empolgo e eu nem faço pergunta, você vê que eu fiquei só fazendo comentário junto com você, mas de novo, te agradeço mesmo de vir aqui Eu e que a gente trocar uma agradeço. ideia, e quero para outras polêmicas, outras conversas aqui, que você volte ao Cultura Brasileira e a gente converse mais. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. É sempre um prazer orgástico. Um beijo. Tchau, tchau, querido, até a próxima.